Nós queremos dar boa tarde a todos os amigos e seguidores do Face. E aqui é o pastor Marcos. Nós estamos aqui dando início à última lição desse trimestre e que tem como título as armas, a batalha espiritual, a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo tem como texto Efésios 6:11, que diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Repito, Efésios 6:11, tá bom? A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Tá? E aí, a leitura bíblica em classe está em Efésios 6, 10, 20. Né? E a gente, como estamos aí no Face, então, desculpa, pastor José está no Zoom, então não vai sair a voz, e eu vou então ler, se assim o senhor me permite, tá bom? E eu quero dizer aos que estão no Face, vendo, os que estão assistindo, possam saber que nós estamos conectados nessas redes, também no Zoom, com os nossos pastores lá de Criciúma, né? De Criciúma, Santa Catarina, e também o pastor Oséias já no estado de Massachusetts, né? Graças a Deus. E temos agora aqui também a chegada do pastor Marcos Madeira. Que Deus abençoe por estar aqui conosco e participando dessa escola dominical, né, pelo Zoom. E a Efésios capítulo 6, verso 10 ao 20, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? Glória a Deus. Pastor Rodrigo, faça a oração aí e a gente dá continuidade aqui, por favor. Querido Jesus, te agradecemos por esse momento, poder ministrar a tua palavra nesta tarde, Senhor, nesta lição tão importante para cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
Amém. Glória a Deus. Amém. A lição hoje é a última, né, desse ano, desse trimestre, a última que a gente vai trazer aqui uma rápida reflexão para que possamos entender o que foi que o apóstolo quis nos falar, né? Então a gente quer aproveitar agora e estamos ao vivo aqui pelas redes sociais e poder transmitir aqui, em nome de Jesus, a mensagem da palavra de Deus através das mídias sociais, levando aqui o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A introdução que eu quero falar nos diz, o apóstolo Paulo nos deixa entender que ele convoca a igreja para lutar e resistir, né, aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. E nessa batalha, para que afim possamos suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que devemos, vamos aprender, na verdade, na presente lição, né? Bom, irmãos, desde o começo em que, antes mesmo eu costumo dizer que antes mesmo de Deus criar o homem, já se travou-se uma batalha, correto? Uma batalha se iniciou no campo não físico, terreno da humanidade, mas se deu início no lugar que menos a gente esperava que pudesse acontecer, que é nos céus. No lugar da habitação de Deus, se deu início a esse conflito que perdura até os dias atuais. E até parece na mente de alguns que não vai ter mais fim, mas vai, porque a Bíblia, ela nos traz conhecimentos profundos do que virá a acontecer contra aqueles que se levantaram contra o Altíssimo. É de consenso da maioria dos pastores, pregadores, professores de teologia, professores da área teológica, é consenso entre eles que quem causou essa cisão, esse rompimento dentro do funcionamento normal da hierarquia nos céus foi o inimigo maior de Deus e das nossas almas, que alguns chamam que o nome dele antes era Lúcifer, que quer dizer anjo de luz ou coisa parecida, e que alguns usam alguns trechos de Isaías, capítulo 14, se não me falha a memória, e também no capítulo 28 de Ezequiel, que fala do rei de Tiro. 28 fala do rei de Tiro, e lá no capítulo 14 de Isaías fala de Babilônia, do rei de Babilônia. Mas que são apenas figuras do que realmente o profeta estava ali expressando, que é o que se entende que seja o inimigo de Deus, que era antes Lúcifer, que se tornou em Hassatan, que é o nome dele na língua hebraica, que quer dizer Satanás, que quer dizer opositor, inimigo de Deus. E pela sua formosura, o que se interpreta nesse capítulo 28, ele se orgulhou, ele excedeu em sabedoria mais do que os outros, e então ele, por não ser onisciente, ele achou que os seus pensamentos e as suas intenções não seria vista ou detectadas, né? Então, como não havia uma escuta naquela época, vamos dizer assim, uma escuta, né, de escondida em algum lugar na parede, mas
O que ele não sabia, para a surpresa dele, foi de que Deus é onisciente e sonda o mais profundo dos pensamentos. E ainda mais, dentro da onisciência existe a presciência de Deus, tá bom? Então, meus queridos, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus sondou e já sabia que isso ia suceder, e então a Bíblia fala que houve uma batalha no céu, e este ser, que era tão ostentado, tão respeitado, reverenciado, teve a sua queda, né, iminente, quando foi expulso do céu, mas ele não foi só. E olha só, veja só como a gente vê a seriedade da situação que ocorreu naquela ocasião. Ele levou consigo, conseguiu mudar o pensamento e a vontade daqueles seres, alcançando a terça parte dos anjos. Essa é a crença mais popular e a interpretação mais aceita pelos estudiosos da palavra de Deus e também pelos judeus. Levou a terça parte consigo, né? E com isso estabeleceu o seu reino, criou o seu reino, que ele não conseguiu estabelecer lá nos céus. Então, vemos que, pela palavra de Deus, que existe um número imenso de seres que o acompanharam. Veja só, uma legião, alguns falam que é um número muito grande de seres que acompanham um líder, e vocês vão ver que num homem só, quando Jesus chegou naquela cidade de Gadara, tinha um homem que estava completamente possesso. Em algumas expressões fala 2 homens. Mas quando ele se aproximou de Jesus, começou a falar aqueles demônios que estavam naquele homem, dizendo: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: legiões, porque havia muitos naquele corpo. Olha, irmãos, hoje a população do mundo, a população mundial, é de 7 bilhões e 600 a 700 milhões de pessoas no planeta, tá? Se fôssemos colocar, escutem bem, vejam bem o que eu quero dizer para todos vocês. Se fôssemos colocar um demônio por pessoa, por cada pessoa, teríamos aí 8 bilhões e 700 milhões de demônios. Tá? Apesar que na vida do cristão ele não se apossa, ele não está tomando posse daquele corpo, porque o cristão lavado e comprado pelo sangue de Jesus já foi liberto, mas estes seres ficam ao redor, fica observando para ver se encontram uma oportunidade para poder se apossar. Uma vez que a casa foi esvaziada pelo evangelho, esse ser fica rondando em busca, porque parece que dá a entender que esses demônios têm uma necessidade de se incorporar, de ter um corpo. E eles ficam buscando, e quando não acha, ele volta para aquela mesma casa, como disse a expressão Jesus falando, e quando encontra a casa vazia, o que acontece? Ele vai e chama mais 7, tá? E vem e entra naquela casa que esvaziou-se, ficou vaga, e então 7 mais 1 é 8, e o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. É o que está falando daquele que um dia conheceu o evangelho, entregou a sua vida para Jesus, recebeu a salvação, batizou-se, participou e desfrutou dos dons espirituais, das bênçãos espirituais, mas largou, deixou o evangelho, voltou para o mundo, e então aquele demônio que antes estava dentro daquele corpo convida mais 7 e entra naquele corpo. Você já imaginou uma pessoa possessa por 7 espíritos?
Agora, imagine uma pessoa possessa por legiões. Então, se fôssemos partir desse princípio que cada ser humano no planeta tem um espírito acompanhando nele, agora imagine, às vezes, uma pessoa ter legiões. Então, dá a entender que o número de anjos caídos que se transformaram em demônios é muito além da nossa mente, da nossa imaginação, tá? É isso que eu quero deixar bem claro, dando essa introdução para que a gente possa entrar no campo da lição. Por isso que hoje vivemos um conflito sem precedentes na história do cristianismo. Porque quando Jesus veio ao mundo, ele veio para combater essas forças espirituais da maldade, revelar para a humanidade o segredo do mundo espiritual, para que o ser humano, como criatura de Deus e recebendo a salvação por meio de Cristo, pudesse enfrentar essas hostes espirituais da maldade no campo da batalha espiritual. Então, entendendo a seriedade da coisa, irmãos? Quer dizer, poderia somente os anjos enfrentar os demônios, correto? Como hoje enfrentam. Há um livro muito bom chamado... eu esqueci o nome agora, sobre batalha espiritual, né? Este Mundo Tenebroso, perdão, é um livro muito bom, que traz um retrato, é como um livro mais ou menos parecido de ficção, com uma realidade bíblica, mostra nesse livro a batalha espiritual que existe entre os anjos e demônios pelo ser humano. E o ser humano, é interessante observar, o ser humano é protagonista da derrota ou da vitória, entendeu? Do mundo espiritual, porque ele está no centro dessa batalha. Se nós buscarmos a Deus, estivermos com a nossa vida em comunhão, na presença do Senhor, venceremos a batalha, venceremos a luta. Caso contrário, se negligenciarmos na nossa vida espiritual, na nossa fé, quem vai se aproximar com as suas influências, começando pela mente, é as forças malignas das trevas. Portanto, temos que prestar bem atenção nesse tema e nessa particularidade, para que não venhamos depois a estar culpando a Deus por algo que está acontecendo na nossa vida, sendo que nós mesmos somos culpados de muitas vezes abrirmos portas na nossa vida e deixar que o inimigo entre para poder cirandar e fazer o que bem entenda na nossa vida e na vida da nossa família. Entendeu? Então, para que a gente vença as forças das trevas, nós temos a armadura de Deus, está aí no capítulo 6, a partir do verso 10 de Efésios. Eu ainda vou mais além, ainda nessa introdução, mencionar lá no capítulo 10 de 2 Coríntios, olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 10, sobre as armas da nossa milícia, está no versículo 4, meus queridos. Diz assim, porque as armas da nossa milícia, olha aí, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que ele está querendo dizer é que as armas que a gente tem e possui, que nos foi outorgada por Deus, ela não é armas humanas. Ela não é uma pistola 9mm, ela não é um revólver 38, ela não é um AK-47, ela não é um fuzil AR-15, ela não é um tanque de guerra, ela não é um míssil ar-terra, ela não é um drone armado com míssil para destruir, ela não é uma bomba atômica para destruir a humanidade inteira. As armas que nós possuímos, ela tem um poder destrutivo maior do que essa, porque ela pode destruir qualquer conselho, qualquer intenção, qualquer plano no campo da batalha espiritual que reflete no mundo físico. É isso que está acontecendo hoje no mundo, em todas as áreas, no campo moral, social, político, econômico, é consequência do que acontece no mundo espiritual. Há uma batalha que se iniciou nos céus e ainda não terminou. E agora está no seu ponto, não vou dizer ainda o
ponto mais alto dessa guerra, porque ainda virá ainda o ponto mais alto, mas está num patamar sem precedentes na história, tanto da humanidade como do próprio cristianismo. A igreja tem sido solapada, tem sido atacada de todas as formas, de todos os meios, sendo atacada pelas leis que são aprovadas em congressos de autoridades, de deputados, de senadores, por parte também de membros do judiciário, por parte de algumas autoridades de alguns países que são de tendência comunista, que são contra o evangelho, que são contra a palavra de Deus, que querem varrer do mapa a chamada entre eles influência do cristianismo, entendeu? Onde nós sabemos que o mundo ocidental, a base da sociedade ocidental é a crença judaico-cristã, que é a que nós temos. Inclusive o chamado democracia, que eles dizem que é democracia, que está acontecendo por aí, também tem as suas raízes, a sua origem dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Regimes ditatoriais, comunistas e de esquerdas, eles não têm como base a Bíblia Sagrada para poder defender, para poder argumentar o seu viés político. Eles usam o marxismo, que foi criado pelo pensamento e a ideologia de Karl Marx, que se implantou na região da ex-União Soviética e se espalhou pela China e outros países que ainda mantêm ainda esse sistema arcaico, opressor, assassino e criminoso. Agora, por quê? Porque existem forças ocultas espirituais por trás disso. Olha, isso é um tema que levaríamos aqui a tarde inteira e entraríamos pela noite para falar sobre esse assunto. Porque as hostes espirituais da maldade estão agindo mais do que nunca nesses últimos dias. Passando para a lição, eu quero... Aqui diz assim, eu quero passar para vocês. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão da forma passiva diz, fortalecei-vos no Senhor. Está no versículo 10 do capítulo 6. Indica que não temos poder em nós mesmos. Claro, não somos nada. Jesus falou o quê? Os irmãos lembram lá em João? O que ele falou? Vou ver aqui, porque eu quero passar o versículo correto para vocês. Está aqui em João, no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 14. Vamos lá. Vamos ver. No capítulo 14, vamos ver se é isto. Que diz aqui. É a parte que diz que sem mim nada podeis fazer, certo? Então, temos que entender que sem ele, sem o Senhor Jesus, jamais conseguiremos vencer as hostes espirituais da maldade. Não há como. Não tem como você vencer a obra do inferno sem a força e o poder do Espírito de Deus na sua e na minha vida, certo? Então, estou tentando ver aqui agora onde eu acho esse versículo, se alguém que estiver aí me acompanhando, porque eu estou aqui ao mesmo tempo falando e tentando olhar aqui. Então, sem mim, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então, quando Jesus direcionou os 70 discípulos para fazer a obra e disse para eles, olha, vocês vão, cure os enfermos na cidade que houver, purificar os leprosos, curar os cegos, os mudos e ressuscitar os mortos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bom, quando eles voltaram tão alegres, rejubilando, dizendo assim, Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitam. Correto? Em teu nome até os demônios nos sujeitam. E Jesus disse, eu via
Satanás cair do céu como um raio, certo? E então mostra que ele é quem é dele, de Jesus, que emana todo o poder. E ele vai mais adiante e diz: e eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, aqui diz que nós não temos poder nenhum em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Você pode ver em João, no capítulo 15, né? Capítulo 15, e o verso 7, certo? Verso 7 é o que diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Tá bem? É assim que ele diz. Também 1 João 1,3 fala sobre isso. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. A mente tem que estar renovada em Cristo. Isto está em Efésios 4,23. Da vida em santidade, está em Efésios 4,24, e por ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras, eu tenho um estudo depois, mais à frente, noutra oportunidade, que fala sobre conhecimento de Deus. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10, 19, que eu tinha acabado de mencionar. Agora, parte 2 diz, dessa lição que estamos estudando, diz para sermos vigilantes em toda oração e súplica. Está no versículo 18, tá, irmãos? Versículo 18 do capítulo 6, tá bom? Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, que está no versículo 18 do capítulo 6, significa clamar pelo favor divino, em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta palavra, o crente esta vigilância e este clamor e esta oração, ela preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica, certo? A vitória, meus queridos, contra o mal, ela só é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor, tá bom? Bom, ainda vemos aqui que o Senhor, ele nos capacitou, a nós cristãos, pelo Espírito Santo, para vencer todo o mal e toda tentação. O versículo que estava procurando está em 15:5, tá, irmãos? Que diz aqui, a parte final do versículo, que sem mim nada podereis fazer. Versículo 5 do capítulo 15 de João. Sem mim nada podereis fazer. Você pode ter conhecimento que tenha, você pode ter dinheiro, você pode ter o que tiver, mas isso não te capacita e não te dá as mínimas condições de você poder vencer as obras do inferno. Só através de Cristo Jesus na sua e na minha vida. Tá bom, meus irmãos? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tá? Ainda dentro do assunto, o Senhor Jesus capacitou o crente pelo Espírito Santo para vencer todo o mal e toda a tentação interna, os desejos da carne e toda a tentação externa, tudo aquilo que vem diretamente do poder das trevas. Essa capacitação envolve o discernimento para compreender as astutas ciladas malignas e também o poder sobre os demônios. Tá? Está lá em Lucas 10, do 17 e 19. Vendo isso, as astutas ciladas do inimigo no campo da batalha, conhecendo o campo da batalha espiritual, é uma das coisas que a gente precisa conhecer. Tá? Com quem que a gente está lutando? Quem é? Com quem que a gente está enfrentando?
Quem é a pessoa que a gente vai estar enfrentando? Quem é esses que nós estaremos enfrentando? Irmão? Quem seria? Então a gente tem alguns subsídios na Bíblia que nos diz e nos revela com quem estamos lidando nesse campo de batalha espiritual. A expressão cilada do diabo, lá em capítulo 6, verso 11 de Efésios, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, né, vamos por assim dizer, que significa caluniador, que vem do grego, e acusador. Mateus 4:1, João 8:44 e 1 Pedro 5:8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, esse ser, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são, vou mencionar aqui mais ou menos, pelo menos 7 delas, tá? Primeiro, confundir a mentira com a verdade. O que é que nós estamos vendo nos dias atuais, principalmente no Brasil? Os irmãos estão aí no Brasil? Pode dizer isso? Melhor? Pode falar melhor? E aqui também na América tem se visto isso. Confundir a mentira com a verdade. É aquilo que o profeta falou no Antigo Testamento, que estão chamando o mal de bem, de bom. O mal de bom. E o bom, o bem, de ruim, de mal. Tá? É essa a inversão de valores. Tá bom? É o que está acontecendo hoje no mundo. Esse é o primeiro ponto. Confundir a mentira com a verdade. Você vê Gênesis capítulo 3, 4, 5, naquela ocasião que ele mentiu para Eva, ele aumentou dizendo, naquela conversa que teve com a Eva, né, dizendo que para a mulher que se ela provasse do fruto, ela não ia morrer. Tá? Isso aí foi o que ele usou. Segundo, deturpar as escrituras, tá? Usando o trecho das escrituras para justificar os seus pecados, os seus erros, que é o que nós estamos vendo, principalmente no campo moral, tá? Principalmente no campo moral. Tem algumas pessoas que se dizem evangélicas, e infelizmente de evangelho não tem nada, de nascido de novo não tem nada, que estão usando trechos da Bíblia para justificar a sua vida promíscua, abominável e pecaminosa. Usam trechos. Isso aqui é o mais interessante. Como o diabo usou trechos da Bíblia para fazer com que Jesus descesse do pináculo do templo diante de todo mundo. Ele usou o texto da Bíblia e ele conhece a Bíblia mais do que muita gente que tem a Bíblia em casa e não lê. Lembra da passagem? Os irmãos lembram? Quando ele disse, olha, se tu és o filho de Deus, desce daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos, ele mencionou o versículo lá de Salmos, tá, irmãos? Que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Foi isso que ele mencionou. Jesus também rebateu o inimigo, também usando a palavra, dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Versículo esse que está lá em Deuteronômio. Então, nós refutamos aqueles cristãos, tá? Progressistas, tá? Usando também a palavra de Deus, mostrando o erro deles pela palavra, porque é a palavra que condena os seus erros. Olha, deixar muito bem claro, nós não somos contra as pessoas, nenhuma. O que nós somos contra é a prática pecaminosa, errônea, que a Bíblia Sagrada condena. Tá? Então, isso é o que nós não aceitamos. A Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Por que Deus aborrece o pecado? Porque ele é santo. E o santo, que é o Deus, ele não tem participação nem comunhão com o pecado. Tá? Por isso que ele disse, sede santos, como eu também sou santo, diz o Senhor. Como é ser santo?
é santo, separado do mundo, separado das coisas que são pecados, das coisas que são errôneas, daquilo que Deus condena. E você está, então, separado disso para ter uma vida de comunhão com Deus em santidade, separado dessas coisas do mundo. Estamos no mundo, mas do mundo não somos. Esse é o segundo ponto. Terceiro, dissimular, induzir a dissimulação, criar discórdia, confusão, baderna, divisões, né? E isso temos visto. Esse é o propósito dele, é dividir o povo de Deus, dividir a igreja, para que assim ele pensando ele, que vai destruir a igreja. Só que ele esquece que a palavra de Deus diz assim, o Senhor falando, que sobre esta pedra, que é ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem resistido e sobrevivido todas as adversidades que lhe sobrevieram desde o momento da sua fundação até os dias atuais. Ela sempre tem saído triunfante, sempre tem vencido os regimes, os sistemas, seja ditatoriais, seja os movimentos de perseguição, de todas as formas, com toda vamos dizer assim, pitada de crueldade, né? Com todo resquício de crueldade, com todo desejo de crueldade que existe por parte da humanidade, a igreja resistiu e venceu e tem sobrevivido até os dias atuais. E vai resistir até o momento dela ser trasladada para o encontro com o Senhor nos ares. Tá bom? Quarto, fazer falsos sinais. Bom, isso é o que mais tem acontecido para confundir. Isso usando o nome do Senhor, tá? Tem, irmãos, falo aqui, confesso, que eu tenho visto cada coisa que nunca imaginei na minha vida como cristão, nesses 40 anos, que eu iria presenciar tantas aberrações, tantos sacrilégios com o nome do Senhor, igual tenho visto pessoas aí, ministérios ou igrejas por aí, que parecem verdadeiros terreiros de feitiçaria e usando o nome do Senhor. O evangelho é coisa muito séria. Servir ao Senhor é algo muito sério. A palavra fala de como deve ser o culto, como devemos cultuar a Deus, e não isso que estamos vendo. Mentiras, falsos sinais, milagres que não estão acontecendo, que não acontecem, são mentiras para poder saquear os bolsos dos fiéis, entendeu? Um verdadeiro escândalo, uma verdadeira vergonha para o evangelho, como temos visto nesses dias atuais, né? Mas isso demonstra o cumprimento das escrituras sobre os falsos apóstolos, os falsos ensinadores e os enganadores que se infiltrariam no meio do povo de Deus e que enganariam a muitos. É o que nós temos visto. E o inimigo trabalha por trás disso aí. Quinto, fazer acusações. O que é comum ver entre o inimigo, que ele é o principal acusador. Que a Bíblia diz que ele é o acusador de nossos irmãos. Quando lá no capítulo 12 de Apocalipse fala da batalha espiritual entre Miguel e seus anjos contra Satanás, que é a antiga serpente, o dragão, e os seus anjos pelejam e eles são derrubados. Eles são destituídos de lá. Os estudiosos acreditam que isso dar-se-á no momento do arrebatamento, do traslado da igreja, como eles habitam nos lugares celestiais da maldade, como está escrito aqui em Efésios capítulo 6, de lá eles serão depostos. E então ele vai cair, virá na terra, cairá e descerá, e diz a Bíblia: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira,
sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí a igreja, nesse momento, se rejubila e se alegra, está lá no capítulo 12, dizendo que foi deposto o acusador de nossos irmãos. Enquanto ele está como acusador, promotor da injustiça, o nosso Jesus está como advogado para defender o seu povo, a sua igreja, a mim e a você. Se nós somos cheios de falhas, e a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. E diz mais, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É interessante quando João fala de filhinhos, não pequeis, ele está se referindo aos cristãos. Não pequeis, mas se pecardes, porque é como o ser humano, a natureza humana, se a pessoa peca, cai. Se pecardes, tendes, lembre que vocês têm um advogado. Não é que com isso te dê legalidade para você continuar pecando, não. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre nunca prosperará. Então, se errou ou caiu, o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levantará de todas elas. Se caiu, o Senhor levanta. Busca o Senhor, busca o perdão, que ele te restaurará e deixa o pecado de uma vez por toda. Não foi essa a recomendação que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aquela pessoa, aquele homem que ele curou daquele problema, disse, olha, vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. Tá vendo? Então, temos que ter o cuidado que o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, não dá legalidade de você continuar pecando. Isso é o que defende os calvinistas, tá? Os que são da teologia da predestinação, no qual nós temos falado nessa lição. Essa lição tem trago esse tema aqui para todos, durante esse trimestre. Porque isso é o que os defensores, né, os que estão aí nas mídias sociais, que inclusive são ovacionados por muitos cristãos, até pentecostais, porque os calvinistas desprezam os pentecostais, os que são do movimento pentecostal, eles desprezam porque eles se acham conhecedores e sabedores do conhecimento da palavra e não têm conhecimento nenhum. Porque eles apoiam esses camaradas, esses caras aí, calvinistas, progressistas, e muitos deles que saíram de certas universidades, uma delas Mackenzie lá no Brasil, esses são os que apoiam as agendas que são contra a palavra de Deus. É isso aí, muito simples de entender. A máscara cai no momento em que essas pessoas começam a posicionar-se contra aqueles que defendem a palavra de Deus, correto? O conservadorismo, que está na palavra de Deus, a doutrina ortodoxa, que está na palavra de Deus, esses são contra, porque eles são progressistas. Eles querem o pior. Não vou citar o nome de uma denominação aí, tradicional, tá? Mas essa denominação tradicional, eles agora negam o nascimento virginal de Jesus, que diz que não foi nada assim, tá? Eles negam que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente, tá? É esses cara, tá? Desculpa a expressão, é esses cara que se diz conhecedores da palavra, de que fala que a salvação, uma vez você aceita, você está salvo para sempre, dando assim a entender que você está com legalidade para continuar a pecar. Você pecou, você fez coisa, continua fazendo, você está na igreja, vai, faz isso, continua a ir para a igreja e depois continua pecando, e isso aí já está garantida a tua salvação, porque você creu, que você creu na palavra de Deus,
E aí, então, independentemente do que você faça depois, não, Deus te escolheu, você é um escolhido de Deus. Deus te predestinou, né? Deus te predestinou para salvação. E aí o camarada continua fazendo as coisas erradas, crendo que se ele partir dessa vida para outra, ele está salvo. Ele não entende. Ele é uma vez salvo e salvo para sempre, diz o pastor Oséias, que está aqui no Zoom falando comigo. Entendeu? Então, eles acham, né, que é dessa forma que está alcançando, que vai alcançar a vida eterna. Mas só que eles esquecem, eu não sei onde ele põe esses versículos, tá, meus queridos? Os versículos que diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eles esquecem, ou eu acho que eles tiraram da Bíblia deles, o versículo que diz, entrai ou porfiai por entrar pela porta estreita. A porta estreita é o caminho apertado e são poucos que entram por ela. O caminho largo e espaçoso é o caminho da condenação e são muitos que entram por ela. Está falando, tá? Disso aí que a gente mesmo estamos acabando aqui de mencionar. Entendeu? Então, a salvação é de graça por meio da fé, mas ela tem um porém. Ela tem um requisito. Qual é o requisito? Ser fiel. Fiel a quem? A Deus e a sua palavra. O que é que diz a sua palavra? A sua palavra é a regra de fé e prática. A sua palavra é a lei, né? É as ordenanças de como nós devemos nos portar para alcançar a vida eterna, em obedecer a sua voz por meio da sua palavra. Se Deus diz o que é pecado e que pode separar a pessoa de Deus, e você continua fazendo aquilo, você não vai alcançar a salvação nunca, por mais que você pode aceitar Jesus 300 vezes. Mas se você não for liberto do pecado que te escraviza, que te domina e que te conduz para a condenação eterna, que aliás, desculpe, aos que estão me vendo pela plataforma e os que estão aqui pelo Zoom, que aliás, esses progressistas, calvinistas, eles nem creem em inferno, eles dizem que inferno não existe, isso é criação da mente aí dos pentecostais e dos fanáticos. Isso é o que dizem eles. Pois continue crendo assim. No final vocês verão o resultado de tudo. Eu espero que Deus, pela sua infinita misericórdia, dê oportunidade para que vocês mudem de pensamento. Mas tudo bem, seguimos adiante porque o assunto é profundo, tá? Semear incredulidade, é o ponto 6, tá? Semear incredulidade. Bom, isso é o que mais tem. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Quando Jesus até expressou sobre a volta dele, ele disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É o que nós estamos vendo, entendeu? Aqui no mundo ocidental, a Europa e Estados Unidos, a América, é a região, é os continentes que mais estão sofrendo a perda de fé por parte das pessoas que vieram de uma tradição judaico-cristã. Enquanto que a Ásia e outras áreas aumentam o número, e a África aumenta o número de pessoas que estão crendo no Evangelho, mas debaixo de perseguição. Mas estão crendo. Então, eu acredito que tudo isso que está passando, há uma permissão de Deus nessa situação, para que pelo menos alguns se salvem, que alguns voltem ao primeiro amor, se arrependam, confessem os seus pecados e voltem ao primeiro amor, certo? É assim que eu vejo, e é assim que eu creio. É isso que a gente deve crer e está escrito na palavra de Deus, tá? A incredulidade está em todos os setores, inclusive acabei de mencionar aqui, de uma igreja, de uma certa denominação, que antes era conhecida como uma denominação tradicional que crê no Evangelho, hoje ela nem crê, nem na obra da salvação, nem no nascimento virginal de Cristo, tá? E nem tampouco tanto na volta de Jesus. Então, vocês já terem ideia de que está ocorrendo no chamado setor ou no meio cristão. Vamos lá mais adiante. E o sétimo é promover ideologias anticristãs. E essa aí, então, é o que a gente vem debatendo direto aqui, falando sobre
todo tipo de ideologia, ideologia de gênero, né, e com viés político, é o que está tomando conta aí da sociedade. No Brasil nem se fala, parece que a sociedade brasileira, ela uma parte dela, uma certa porcentagem dela está ficando tão burra, desculpa a expressão, burra, né, os neurônios parecem que estão sendo calcificados por tanta sujeira, que eles não raciocinam, não pensam. Eu falo os chamados intelectuais, né, que são tão estúpidos e burros, né, que vê que um sistema desse progressista não presta, é sujo, é espúrio, não deu certo nesses governos autoritários esquerdistas aí tanto da América Latina como de outros países, e acha que ainda continua sendo a melhor opção para a população. O certo é que o chamado movimento globalista, né, eles estão perdendo terreno em vários países, entre eles, né, os principais, Estados Unidos e Brasil, e estão com um ódio fervente, tremendo, porque muita gente que estava calada, que estava só ouvindo, que estava ali assistindo o que ia dar pelos governos de esquerda e globalista, agora estão se manifestando e se manifestaram nas eleições. E agora, então, eles estão, de todas as formas, tentando desmoralizar aqueles que pensam diferente, aqueles que são a favor da família, que defendem a família tradicional, e aqueles que defendem a Deus, que amam a Deus, que creem em Deus. Quando eu digo defender a Deus, não estou dizendo que Deus precisa de defensores, não, de defender a crença em Deus. É isso que eu estou querendo falar. De defender a sua fé em Deus. Tá? É isso que eu estou tentando dizer. Então, quando a gente vê que esses líderes globalistas da Europa e de outros lugares estão tentando desmoralizar os que creem em Deus e os que creem na família tradicional, é porque eles estão em desespero, porque está aumentando os remanescentes, parecido com aqueles de Elias, que do tempo de Elias estava escondido por causa da perseguição de Jezabel. Esses começaram a se manifestar agora e mudar o quadro desses países que têm influência regional, como é o caso dos Estados Unidos e o Brasil e outros países. Então, devemos levar em conta que a luta agora se intensificou, porque o reino das trevas quer, de todas as formas, recuperar o seu poder que estava avançando nesses países, principalmente ocidentais, porque o Oriente, em parte, já está na mão deles. Então, queria dominar o mundo ocidental para que o plano macabro, maligno, diabólico das trevas continue destruindo e assassinando almas, levando para a eternidade. Porque esse é o objetivo de Satanás, é levar as almas para o inferno. Porque sabe que de lá essas pessoas não têm mais forma de salvação. Não tem como se salvar mais. Entendeu? Uma vez que morreu, não tem como poder recuperar a salvação. Então, esse aí é um dos pontos da promover as ideologias anticristãs que nós estamos vendo. E nós, que agora, quero aqui mencionar a entrada aí da irmã Amanda, lá de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Deus abençoe, minha querida. Fica aí na bênção. Os que puderem aí acionar o vídeo aí, tá? Vão aí, em nome de Jesus, para que a gente possa ver os irmãos, pastor Marcos Madeira também, puder aí ligar o vídeo aí, para presbítero irmão Edmilson, não sei se pode aí também ligar o seu vídeo. Bom, seguimos aqui. Esse é um dos campos de batalha, né, que a gente precisa conhecer, as astutas ciladas do diabo. O conflito contra o reino das trevas, olha aí o conflito contra o reino das trevas, enfatiza, tá? Paulo está enfatizando que esse conflito, olha, não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, entre pessoas, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Isso é muito sério. Estas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Está em 1 João 5,19.
Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Nosso campo de batalha é espiritual, tá bom? Isso está no mesmo capítulo 6 de Efésios, verso 11 e 12. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Vou emendar esse ponto com o terceiro. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Estes seres são caracterizados em três aspectos. Primeiro, olha só, irmãos, eles são poderosos, viu? Então a luta, ela é contra estes seres. Não é contra, eu não estou aqui em conflito com os líderes das igrejas tradicionais, calvinistas, não contra eles, não. Eu estou e sou contra a sua ideologia, sabe? Com o seu posicionamento em relação à salvação e à vida cristã. Sobre os seus argumentos, eu debato o meu campo de batalha com esses que pensam dessa forma é no campo das ideias e dos conceitos teológicos. É esse aí, não contra a pessoa, pelo contrário. Não contra a pessoa, mas no campo teológico. É isso que eu sou contra e debato, estou em batalha no campo teológico, das ideias. Mas entendemos que a luta não é pessoal, ela é espiritual. Tá? Tudo que sobrevém na nossa vida, seja na área matrimonial, conjugal, familiar, no campo econômico, social, em todas as áreas, nós estamos em uma batalha contra as trevas. Volto a repetir, para os que chegaram agora, volto a repetir, nós estamos lutando no mundo, o que acontece no mundo físico é reflexo do que acontece no mundo espiritual. Nós somos o pivô dessa batalha. Nós estamos no meio, no centro da luta entre o reino da luz e o reino das trevas, entre Deus e o diabo. Basta você dar uma passada lá no livro de Jó. Comece a ler Jó e você vai entender o que eu estou falando. Correto? Você vai ver que Jó estava no centro de um conflito espiritual. Quando o inimigo se apresentou perante Deus, falando de Jó com um ar de desprezo, dizendo que Jó só era fiel a Deus porque Jó tinha coisas, estava bem em situação financeira, que Jó tinha condições financeiras, estava bem, olha, Jó tinha 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, sabe o que é juntas de boi? 500 juntas de boi, e tinha 3.000 camelos. Olha aí. Tinha uma quantidade enorme, meus queridos, de servos e servas. Além disso, ele era pai de uma grande família. Tá? Ele tinha 7 filhos do sexo masculino e 3 meninas, 3 filhas. E quando ele foi questionar a fidelidade de Jó a Deus, ele pôs em dúvida que essa fidelidade de Jó era, em consequência, porque Jó era um homem abençoado, tinha tudo à sua disposição, entendeu? Que Jó era um homem que por ser abençoado, então ele servia a Deus. E Deus então, aceitou, vamos dizer assim, na nossa linguagem humana, aceitou o desafio do inimigo, mas Deus sabendo a estrutura espiritual, moral, o caráter de Jó, então Deus permitiu que Jó perdesse tudo. E o inimigo fez com que perdesse tudo em um dia. E Jó, o que foi que fez? Blasfemou, culpou a Deus, brigou com Deus, se revoltou. Ora, ele perdeu tudo, ele perdeu num dia. Sabe o que é uma notícia atrás da outra? Notícia boa, ninguém traz. Ninguém gosta de trazer. Parece que não tem prazer em trazer uma boa notícia. Só notícia ruim é fácil de divulgar. E a notícia ruim veio tão rápido
que foi uma atrás da outra. Veio o primeiro dizendo, olha, acabou veio os bois pastavam e os gado estava tudo junto, veio lá, os inimigos queimou, tomou tudo, queimou, tal, e só eu escapei para te dar notícia. Fogo caiu do céu, matou as 7.000 ovelhas, tá? Acabou com tudo com as ovelhas. Os camelos, 3.000 camelos, vieram os salbeus, os amalequitas, os ismaelitas, vieram aquele pessoal do Oriente, levaram tudo. Só eu escapei para te trazer a notícia. Aí veio o pior da notícia, tá? Que era o que ele não queria ouvir. Perder gado, perder fazenda, até aí tudo bem, porque você pode trabalhar e recuperar tudo. Agora, o mais precioso para um homem são os seus filhos, para um homem, para o casal, para a família, é os seus filhos. Isso aí ninguém aguenta, não. E ele tinha 10. E veio a pior notícia que ele não queria ouvir. Porque a Bíblia fala que ele levantava de madrugada para orar para seus filhos, fazer sacrifício orando, tal. Aí mostra o cuidado dele pela família dele e pelos filhos, com medo que algo acontecesse com seus filhos. Mas o pior aconteceu. Veio o cara lá que tomava conta lá da casa lá de campo, lá da casa da fazenda. Disse, olha, veio um vento muito forte, deu nos 4 cantos da casa, a casa não resistiu, caiu sobre todos. O teu filho mais velho, o primogênito, estava dando uma festa para os demais irmãos, talvez fosse um aniversário, seja lá o que for. As tuas 3 filhas estavam junto com eles, mas o casa caiu, matou todo mundo, morreu todos, e só eu escapei para te dar a notícia. Aí foi a gota d'água que ele não queria ouvir, foi o que ele recebeu, aquela triste notícia. Foi quando talvez o diabo disse, agora Deus, prepara, porque ele vai blasfemar de ti aquilo que eu falei, que é porque ele tem as coisas. Ele servia com fidelidade, era íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, agora ele vai blasfemar. Aí Jó abre a boca, numa expectativa no mundo espiritual muito grande. O que é que este homem vai falar? O que é que este homem vai dizer? Vai blasfemar? Vai falar mal de Deus? Vai culpar a Deus? Aí ele vem. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E com isso, contudo, Jó não pecou contra Deus. O diabo, como uma paulada que tivesse recebido na cabeça, olha só, um ser humano ser mais fiel a Deus do que um anjo foi. Porque Satanás e os anjos rebelaram contra Deus. Não foram fiéis a Deus, mas um ser humano foi. Essa é a diferença. Nossa, para os seres espirituais, nós podemos ser mais fiéis a Deus do que aqueles anjos que foram. Tá entendendo? Por isso que Deus vela pelas nossas almas, ele está cuidando de nós, porque sabe que com a nossa fraqueza que somos, nós amamos a Ele. Isso é a coisa que mais Satanás odeia. É saber que nós, seres humanos, por sermos feitos de carne e sangue, nós alcançamos a salvação e o perdão de Deus. Tá? Portanto, seja fiel ao Senhor até a morte. Essa é a promessa. E então ele foi lá de novo no outro dia, e Deus disse para ele, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Olha aí, a batalha espiritual. Viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que mantém a sua integridade, mesmo ainda tendo tu me incitado contra ele sem causa, ele ainda mantém a sua integridade? Aí o inimigo disse, bom, ele ainda tem saúde e está vivo. Ele pode construir tudo de novo e pode gerar filhos. Agora toca no corpo dele, aí é a parte pior. Toca na carne, toca no corpo, na saúde dele, e verás que ele blasfemará de ti. Aí Deus diz, está aceito de novo aqui, vamos dizer assim, está aceita a aposta. Só não toque na vida dele. A vida dele não. E aí diz a Bíblia que o inimigo foi lá e feriu ele de uma tal forma
que veio da planta do pé até em cima na cabeça, uma doença terrível, que era temida pelos habitantes da época, que era um tipo de lepra, uma lepra misturada com a linfantise, que a pessoa fica leprosa e incha a perna, o corpo, os braços, e a carne começa a apodrecer. Isso você vê lá em Jó, que ele esfregava com barro, caco de barro, e para se coçar, começou a cheirar mal, a apodrecer. A mulher olhou para ele, vendo aquela desgraça toda que tinha acontecido, sem entender nada, disse: homem, tu ainda mantens a tua integridade? Já perdi tudo, perdi os meus filhos, eu não tenho mais, você já não é homem que serve para mim, tá aí, ó, tá apodrecendo vivo, tá doente. Amaldiçoa a Deus e morre logo de uma vez, homem. Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ele disse: assim como fala uma louca, assim você está se expressando agora. Nós recebemos tantos benefícios da parte de Deus e não haveríamos de receber males? E diz a Bíblia: contudo, Jó não pecou com a sua boca. Tá vendo? Então, irmãos, esse é o segredo da fé cristã. Tá bom? Quero pedir aí, dar uma pausa rápida, para a diaconisa irmã Amanda passar uma mensagem para o pastor que está mandando aqui para mim, pastor Roberto, lá de Bom Jesus da Lapa, que ele pode entrar no Facebook, lá na nossa página, e ver lá que a gente está transmitindo, porque não dá para mim poder conectar e ouvir ele nas mensagens que ele está mandando. Por favor, me ajude aí, só escrever para ele entrar, que aí ele vai ouvir a nossa palavra aqui nessa tarde. Dando continuidade, que já vou aproximando para fazer o desfecho. Então, vemos nessas declarações aqui, dizendo que eles são poderosos. Olha só, os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. E fala, não é de um não. Não fala só de um não. Pastor Zé e os demais irmãos que estão me ouvindo. Estão falando de principados, tá? Estão falando, olha só o título. Estão falando de príncipes, no plural. Príncipes das trevas, então tem mais de um príncipe, sobre o comando e o domínio de Satanás. Estão entendendo o que eu estou dizendo, meus queridos? Vocês que estão pelo Facebook, que estão pelo Twitter, que estão pelo YouTube, né, que estão vendo, não é só um príncipe das trevas, tem vários deles, mas eles estão debaixo da tutela, sob o comando do líder maior deles, que causou a rebelião nos céus, tá? Esses agentes do mal, esses principados, têm poderes, têm autoridade. Basta você ler lá em capítulo 9, se não me falha a memória, de Daniel, quando o anjo do Senhor foi enviado para dar resposta da oração de Daniel. E não pôde levar a resposta, porque o príncipe da Pérsia, que era um principado da potestade do inferno, não permitia, não dava, eles estavam em conflito. Tardou 21 dias, 3 semanas, se não me falha a memória. E aconteceu que Miguel, um dos primeiros príncipes, que é o príncipe do estado do povo de Israel e da igreja, veio ajudar esse anjo, senão esse anjo não conseguiu. Daí você tem uma ideia do poderio desse principado que estava sobre a Pérsia, que é o Irã nos dias atuais. Países inteiros, como a Coreia do Norte, como o próprio Irã, como o Afeganistão, como a China agora, e tantos outros, têm principados, principados fortes, que dominam esses países através dos regimes que lá são implantados para que o evangelho não cresça e não prospere. Por isso que tem um conflito entre a Coreia do Norte e do Sul, porque na Coreia do Sul o número de cristãos que oram, que buscam a Deus, que jejuam é imenso. São milhões de pessoas, até autoridades daquele país também servem a Deus, temem a Deus. Então, sobre aquele país, acreditamos que tem um poderio da parte de Deus sobre a Coreia do Sul, no qual na Coreia do Norte, ao contrário, que é a Coreia do Norte, tem um principado das trevas maligno com sede de destruir aquelas nações vizinhas ali e causar um conflito nuclear naquela região, porque um conflito nuclear
é mais vantagem para as trevas, porque leva um número maior de almas para o inferno, do que um tiro numa pessoa, uma morte de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Uma guerra consegue encher, vou assim dizer, é força de expressão minha, encher mais o inferno do que uns conflitos entre uma pessoa e outra. Porque o número de almas que vai para a eternidade num conflito de uma guerra, principalmente nuclear, é muito maior. As perdas de vidas. E é isso que não pode acontecer, por isso que a igreja da Coreia do Sul está em oração, constante em jejum. E então entendemos que nós estamos num conflito. Eu que estou aqui na Carolina do Norte, que é considerado um dos estados mais cristãos evangélicos dos Estados Unidos, onde teve aqui Billy Graham, que nasceu, cresceu, viveu e morreu, passou para a eternidade aqui. Outros estados aí, como Tennessee, Kentucky, Mississippi, e Alabama, e Geórgia, e outros estados, e aqui South Carolina também, são estados que têm princípios, valores evangélicos. Então, aqui, as trevas lutam, sim, mas aqui estamos lutando contra eles também. E aqui estamos lutando através da oração, através da pregação da palavra, isso que estamos fazendo agora. Mas tem estados que é dominados pelos liberais progressistas aí de esquerda, que estão aí propagando o aborto, propagando a ideologia de gênero, propagando o consumo, a liberação das drogas, a liberação da prostituição. Inclusive, uma das reivindicações dos chamados Black Lives Matter, dos Blacks, né, Black Lives Matter, eles estão exigindo, o líder dele exige que todas as prostitutas sejam soltas das prisões, entendeu? Entre outras coisas que eles estão falando. Então, eles, a agenda progressista, a tendência dela é causar mais destruição espiritual e moral para a sociedade. E é isso que tem acontecido. Nesse conflito de destruição em vários estados aqui, agora aí no Brasil também, os Black Blockers e outros mais, esses chamados antifas, essa gente estão agindo através de forças ocultas das trevas que estão querendo disseminar o terror e a destruição, causar o caos, para que eles voltem novamente à agenda deles, como foi em governos anteriores, como no caso de Barack Obama no Brasil, e os governos lá do Brasil de esquerda que tiveram lá, que são apoiadores dessa agenda pró-aborto, pró-ideologia de gênero, pró ao consumo, à liberação das drogas, principalmente da maconha, tá? E pró a tudo que não presta, que é ruim, de esquerda, né? Eles querem implantar lá. Inclusive, eu até falei e respondi a uma pessoa, né, dizendo que, mostrando aquele versículo, viu, pastores? Que aquele versículo da Bíblia, você sabia que a esquerda é tão ruim, a esquerda é tão do inferno, a esquerda, tá? Eu estou aqui falando de política não, tá? Mas eu estou falando da Bíblia. A esquerda é tão ruim, é tão mal, é tão... ela é de agenda maligna das trevas, que você vê que o próprio Jesus, lá no capítulo 25, fala que quando ele vier no seu reino, ele vai separar os bodes das ovelhas. Ovelhas é símbolo do cristianismo, tá? Porque Jesus foi comparado a uma ovelha muda que não abriu sua boca. Agora, os bodes é símbolo do satanismo. Você sabia disso? Hein? Você sabia? Se você procurar aí na internet, no Google, você põe aí o símbolo, maçonaria, é símbolo do satanismo, você vê um bode com chifre, é o animal, símbolo das trevas, símbolo do inferno. Você vai ver isso, eu não estou falando isso de mim não, está aí para você ver. Aí Jesus fala no capítulo 25, que ele pegou os bodes, separou e colocou que lado foi que colocou? À sua esquerda. Os bodes, e as ovelhas à sua direita, à direita, tá? Porque tem que fazer a coisa certa, direita. A esquerda é sinônimo de condenação ali, quando Jesus fala
da separação das ovelhas e dos bodes. Os bodes são separados para condenação e os da direita para a salvação. Até nisso dá para você poder entender do que eu realmente estou querendo dizer, tá bom? Então, esses seres estão trabalhando para obstruir a bênção de Deus na minha vida e na vida da igreja. Quando Miguel veio e lutou contra aquele príncipe lá da Pérsia, aí foi que o anjo desceu, chegou para Daniel e disse: olha, desde o primeiro momento as tuas orações foram ouvidas, mas o príncipe da Pérsia se colocou entre mim e eu não pude vir até que Miguel veio a me ajudar. E aqui estou. Mas por que veio? Por que o anjo conseguiu vencer com a ajuda de Miguel? Porque Daniel perseverou em orar. Então a bênção, a vitória minha, sua, nossa, depende das nossas orações, tá? De quanto nós gastamos em oração, quanto nós gastamos em busca a Deus e quanto nós gastamos de joelho no chão, tá? Essa vitória depende disso. Depende da sua vida e da sua comunhão com Deus. Não se vence demônio, tá? Mandando, tentando comprar uma arma e atirar nele, que ele não está nem aí, ele é espírito. Não é com uma faca, não é com uma pistola, não é com nada de arma carnal, ou como diz a expressão lá em 2 Coríntios 10:4. Não é armas espirituais que venceremos os inimigos que aí estão. Eu queria ter tempo, e senão vai enfadar, vai ficar muito tempo aqui, mas esse é um tema que dá para falar em outra ocasião, vou estar falando mais sobre essa batalha espiritual. Então, nós só podemos vencer os argumentos das trevas, os opositores que impulsionados pelas trevas, os inimigos das nossas almas, com o joelho no chão, em busca. Eu lembro que a família inteira minha não era crente, até que eu busquei a Deus no círculo de oração. Eu ia para a oração, ia para a vigília, ia para as consagrações, ia em jejum, orando por todos eles. Hoje todos são salvos. Crê naquela promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Portanto, meu querido, você que está aí, que você que está vendo pelos meios, pela plataforma social, aqui pelo Zoom, acredite que a bênção que você tanto quer e precisa, a vitória que custa chegar, depende de você, depende das suas orações. A gente quer receber tudo de graça, viver às custas das orações dos outros. Ora por mim e ainda diz para os outros: olha, 6 horas, né? Não é 6 da tarde, não, é 6 horas. Vocês oram por mim. Não, quem tem que orar é você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. É tempo de buscar o Senhor, está escrito pelo profeta. Esse é o momento que nós estamos vivendo, é momento de busca, é momento de oração, é momento de estarmos de joelho, porque as trevas estão intensificando seus ataques contra aqueles que hão de herdar a vida eterna, eu, você e a todos nós, independente de idade, independente de cor, independente de sexo, independente de nacionalidade. Temos que entender de uma vez por toda que a luta é espiritual. O que acontece no mundo físico é consequência do campo de batalha no mundo espiritual. Os anjos estão lutando, e para que eles possam vencer e nos dar a vitória, depende do nosso joelho no chão. Isso está claro para mim em Daniel capítulo 9, quando o anjo só pôde entregar a bênção para Daniel, a resposta da oração, quando Daniel continuou perseverando em oração. Se Daniel tivesse parado no primeiro momento, do primeiro dia que não recebeu a bênção, o anjo não tinha nem chego lá. Mas as orações dele eram continuadas. Passou uma semana, 2, chegou 21º dia, o anjo venceu, porque Miguel foi lá ajudar e venceu. É esse o segredo. Oh, glória. Amém? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eles são malignos, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Eles não trabalham para o bem de ninguém não, tá, meu irmão? Eles não trabalham para o bem de ninguém. Você que está me vendo aí. Demônios, espírito das trevas, não trabalha para o bem de ninguém. Ele te odeia.
Ele te odeia, ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer acabar com a tua vida, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu lar, com os teus familiares, ele quer acabar com você, porque ele não suporta olhar para você que tem o título de salvação na sua face. Eles podem ver a salvação de Cristo Jesus na sua vida. No mundo espiritual eles podem ver, mas eles querem te acabar, querem acabar sua vida, querem acabar sua família, seu lar, sua vida em tudo, em todos os sentidos, moralmente, espiritualmente. Eles são malignos, eles não têm perdão, eles não sabem o que é remorso, eles não sabem o que é arrepender, sabia disso? Eles não sabem o que é arrependimento. Não existe isso para eles. Eles já foram por isso que na rebelião deles, pastor, eles foram já condenados no momento da rebelião e foram lançados fora. Porque eles não sabem o que é isso, tá bom? Eles não sabem o que é amor. A gente sabe o que é amor. A gente ama o esposo, o marido, o esposo ama a esposa ama o esposo, o pai ama o filho ama os pais. Isso é um sentimento do ser humano, foi colocado por Deus. Nós somos diferentes desses seres. Nós amamos a Deus. Nós sabemos o que é amor. Diabo, demônio, principado, treva não sabe o que é amor não, porque ele não tem esse sentimento não. Ele só tem um. Eles. Declaro isso para você aqui, diante das câmeras que está aqui nas redes sociais. Eles só têm um sentimento. As trevas, o inferno e os demônios só têm um sentimento. Qual é? Ódio. Ódio. Eles odeiam a nós. Por isso que a Bíblia diz, Jesus falou, que ele só veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Agora eu tenho amor, tenho que ter amor pelo meu lar, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus parentes, pelo meu inimigo. Por isso que Jesus deu aquela recomendação, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque esse é um sentimento que nós seres humanos podemos ter. Podemos ter. Agora, eu sim, tenho um ódio por um ser. Eu odeio esse ser. Eu odeio e vou odiar até o último instante da minha vida como ser humano. O resto da minha vida como ser humano. Porque ele me causou mal na minha vida e ele quer o meu mal, ele quer a minha destruição. Este ódio, por este ser, é o ódio que eu tenho pelo diabo e seus anjos. Pronto. Por quê? Porque eu não tenho nada com eles, nem eles comigo. O crente que odeia as trevas e odeia esses espíritos, ele está dentro da palavra de Deus. Pode achar que eu estou sendo radical demais, mas é a grande verdade. Ele me odeia, eu odeio ele também. Ele não tem nada comigo e jamais ele vai ter salvação, ele não tem nada com Deus, ele não tem nada com os céus, ele não tem nada com a fé cristã, ele é só ódio. Agora eu vou fazer igual um líder religioso aí, do passado aí, que diz, que chegou a declarar, um líder mundial, de uma religião mundial, declarou dizendo, não, o diabo é o nosso irmão desviado. Olha só, irmão desviado? Eu ia perguntar ao meu amigo, você bebeu alguma coisa? Você fumou alguma maconha estragada para dizer um negócio desse? Hein? Só pode ser, deve estar louco. Diabo é irmão desviado coisa nenhuma? Que irmão? Ele não é nada nosso, não tem nenhuma parceria conosco, não tem nenhuma ligação conosco, ser humano. Por isso que eu odeio tanto ele como as obras dele. O crente que odeia as obras do inferno e o diabo, ele está dentro das escrituras, porque ele está fazendo a vontade de Deus, tá? Então, agora, a gente não fica desafiando e dizendo que é maior do que ele, que pode fazer o que quer com ele, que não pode não. Tem que ter cuidado. Muito cuidado, esse negócio, eu piso na cabeça do diabo, eu cirando com ele, faço dele o que quiser, muito cuidado, que quem falou muito disso, muitos que falaram isso, hoje estão lá na sarjeta e já foram para o inferno, tá? Já foram. Então, o que recomendo é, não tenha papo e não tenha nada com esse ser. Continue odiando as obras dele é do mal. E ele é o próprio mal. Se você odeia o mal, você está odiando ele também. Tudo que ele faz. Agora você tem que se afastar do mal. Resistir o diabo firme na fé e ele vai fugir de vós. É isso aí. Esse é o segredo. Tá bom, meus queridos? E aí, terminando essa parte, eles são astutos,
são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não ter medo deles. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Pois Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tá? Então esse é o poder do evangelho na vida daquele que teme e serve ao Senhor. O inferno não tem poder sobre aqueles que fazem a vontade de Deus, certo? Concluindo, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal, olha aí, é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não pode ser subestimado, tá? Não brinca com as trevas. A Bíblia diz: quem cuida está em pé, é o quê? Olhe e não caia, tá bom? Então, a Bíblia manda o quê? Olhar, orar e vigiar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, certo? Então, os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o crente, o cristão. A Escritura convoca o crente salvo, a combater, olha aí, e a vencer as potestades do ar, revestido com toda a armadura de Deus. Amém? Trazendo o capacete da salvação, o escudo da fé, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, meus queridos, essa é a conclusão da lição. Quero agradecer a todos, em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe, que você possa, nesse período, ter entendido com quem realmente você está lutando. Logo mais, são 4h42 no Brasil, 3h42 aqui nos Estados Unidos. Logo mais os irmãos vão ter culto lá em Santa Catarina, né? A missionária Alexandra está aí, né? E a diaconisa irmã Amanda também está aí, né? O pastor Roberto não sei como está, mas o pastor Marco Madeira também está, a diaconisa e o presbítero irmão Edmilson também estão aí lá de Criciúma, o pastor Oséias. Então, não desligue, eu vou dar aqui o alô para a rede social, terminando. Que Deus abençoe vocês que nos acompanharam pela rede social, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu vou dar essa bênção apostólica para você na linguagem hebraica. Vai estar em hebraico, vai estar em inglês e eu vou estar dando em português para que você possa receber a bênção completa, essa bênção que está, chamamos bênção sacerdotal, né? Que está lá em Números, capítulo 6, verso 24, 25 e 26. Feche os seus olhos agora, você que está aí pelo YouTube, pelo Twitch, pelo Facebook, nas plataformas nossas, né? E receba essa bênção em nome do Senhor Jesus Cristo.
יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A você que está aí, que Deus te abençoe, que esteve conosco, nos acompanhou. Esse vídeo vai estar disponível no Face e nas outras plataformas. Que Deus abençoe a sua vida e você seja ricamente abençoado através da palavra. No próximo domingo, estaremos aí com o pastor Oséias de Moura, lá de Hyannis, estado de Massachusetts, trazendo aqui a escola dominical para nós. E no outro domingo, o pastor Rodrigo estará também trazendo a lição do domingo daqui a 15 dias. Depois nós vamos ouvir também o pastor Roberto, o pastor Marcos Madeira, outros pastores nos domingos, trazendo aqui a palavra da lição, a lição da escola dominical. Tá bom? Deus abençoe. E os irmãos do Zoom permaneçam, que eu tenho uma palavrinha. Deus abençoe, no nome de Jesus.